Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h40, já está aqui no estúdio para o quadro Mexa-se com Saúde, o médico do esporte e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibim. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia a todos. Vamos lá, para mais um assunto aí intrigante. De repente, a pessoa ao longo da vida, na adolescência, na juventude, sempre foi jogava basquete, jogava futebol de salão, era maratonista, pedalava pelas ruas da cidade, de repente deu um hiato na vida, parou de fazer tudo isso e depois com seus 60 anos fala, vou voltar. Como é que existe uma memória de atividade física, uma memória esportiva dentro das pessoas? Vamos lá, vamos dividir. Como tudo em medicina, nada é absoluto, né? Parcialmente, Márcio, do que dá pra gente falar assim? Na verdade, uma consideração que a gente faz em qualquer processo de treinamento, né? Qualquer processo que você desenvolve aptidões com a repetição do exercício físico, você desenvolve melhorias, né? Digamos assim, fisiologicamente, esse gasto de energia, essa demanda estressora para o corpo com exercício físico, ela fica cada vez menor, né? Num propósito de condicionamento, tá? Então, um dos princípios do treinamento assim como você tem a possibilidade de treino, de adaptações, de ajustes cardiovasculares, musculares, respiratórios, quando você tem o processo de destreino, você perde essas capacidades. Tá? Então, se a gente pensar em aspectos fisiológicos, isso não fica memória nenhuma. Tá? Isso passa com pouco tempo, inclusive. É muito fácil pegar um cara que está no alto rendimento de condicionamento cardiorrespiratório, o cara é um corredor, por exemplo, se ele ficar 2 semanas sem correr, ele sofre para voltar no mesmo ritmo, no mesmo pace, no mesmo condicionamento cardiorrespiratório dele. No treinamento de força, no treinamento muscular, isso é um pouco mais longo, né? Volta de uns 3, 4 meses mais ou menos, mas você perde a massa muscular ganhada, digamos assim, né? Então, essa reversibilidade é uma característica oriunda do treinamento, é um princípio crasso, né? Um princípio básico do treinamento. Por outro lado, a exposição crônica aos modelos de treinamento, aos modelos de exercício físico, às modalidades esportivas, elas nos levam a ganhos, aquisições neuropsicomotoras, né? Então, a memória sim acontece digamos assim, nessa execução, né? No aprimoramento no movimento, no conceito técnico, no conceito teórico, tático, né? Nas regras. Então, digamos que fica a aptidão nesse sentido, né? Não que o músculo fique melhor, que o coração fique melhor, isso tudo se perde. Mas esse aprendizado cognitivo, esse aprendizado motor, isso se mantém. Por isso que a gente reforça muito importante, né? Como muito importante sempre, a educação da criança para modalidades esportivas, né? Com maior possibilidade, maior amplo espectro de estímulos para aquisições esportivas, para aí sim, depois numa vida futura, desfrutar desses benefícios motores, né, adquiridos. E essa trajetória que você deu como um exemplo simples, assim, na verdade que a gente vê na maioria da vida das pessoas, né? O cara tem uma infância ativa, geralmente é estimulado pelos pais ou por iniciativa própria ter alguma atividade física, um exercício mais pronunciado. Aí ele entra naquele período mais produtivo, faculdade, inserção no mercado de trabalho, ou família, outras prioridades, fica num ostracismo de exercício físico, né? Não faz absolutamente nada, porque nunca é o exercício físico a prioridade. Depois quer tirar todo o tempo perdido ali, quando tem uma estabilidade mais a vida, talvez não aos 60, mas ali perto dos 40 e poucos, 50 anos, que quer correr atrás de todo o prejuízo e guarda aquela memória efetiva de, mas quando eu tinha 20 anos, porra, 20 anos é 30 anos atrás. Quer dizer, é mais tempo sem exercício do que o tempo que você fez. Você fez exercício o quê? 2, 3 anos? Joguei bola na adolescência. Porra, na adolescência, a gente tá falando agora de uma vida adulta madura, né? Quer dizer, tem que pensar que tem todo um processo de recondicionamento, de readaptação. A conscientização, é isso? Basicamente isso, é conscientização, é a consciência esportiva de limites, limite de campo, precisão, princípios técnicos, princípios de regra. Isso diferencia muito alguém, por exemplo, que jogou bola competitiva e vai jogar bola depois de 20, 30 anos lá e tem conceito, tem técnica, né? Agora falar que tem um chute potente, isso se perde se ele não se manteve em jogo, mesmo que não seja num alto rendimento. Olha, Gibem, eu tenho uma memória cognitiva, assim,
esportiva muito forte. Ela me diz o seguinte: vai fazer outra coisa, não é pra você. Essa é a memória que eu tenho. Não é tua praia, viu? Pensa, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer qualquer coisa. Treina a cabeça, porque o corpo esquece, meu amigo, não vai dar. Essa que eu tenho a memória. E o que é chamado de memória muscular é outra coisa, totalmente diferente. Isso, essa memória muscular é basicamente isso que eu falei que se perde com o treinamento, né? Com o destreinamento. Então, que no treino mais focado para ganhos musculares, efetivamente, que é o treino de força, né? Contra a resistência, musculação, enfim, treino mais que tem essa demanda de deslocamento, digamos assim, né? De exercer força, não necessariamente dinâmica. Isso se perde por volta de, se não tiver estímulo, 3 a 4 meses, mais ou menos. Mas para retomar, a gente vê que a pessoa, até outro dia eu estava conversando com um amigo, ele falou, mas a memória muscular, eu tenho memória muscular, então eu recupero muito rápido. Tal do mionúcleo, acho que esse é o nome. Na verdade, assim, isso existe, o cara que treinou, ele teve lá o seu músculo definido, depois de um tempo ele para, ele volta e consegue ganhar mais rápido. É parcial isso, tudo vai se perdendo com o passar do tempo. Assim, o nosso corpo é muito sábio. Ele não despende energia para aquilo que ele não tá usando, tá? Então, por isso que a gente insiste muito no exercício físico, nessa ideia de ter qualidade de vida, envelhecimento sadio e tal, porque o músculo nunca é prioridade. Você tem prioridade do seu coração bater, de você respirar, de você pensar, do seu fígado funcionar, do seu rim filtrar seu xixi. Se você trabalha sentado, você não vai ter demanda muscular. Consequentemente, com o passar do tempo, você vai atrofiar. Vai vir dor articular, vai vir perda de massa muscular. Por isso que existe essa ideia da sarcopenia, né? Da perda de funcionalidade de massa muscular com o envelhecimento, quando eu não tenho os estímulos musculares. Então é parcial, tá? Não dá pra falar assim, se o cara vem mantendo um estímulo, menor que seja, digamos assim, que ele vai me mantendo esse arsenalzinho. Agora, se ele ficou aí 30 anos parado, já era, não existe isso. Agora, lógico, o treino de força em si, assim como o esteroide anabolizante, enfim, ele gera um aumento do processo de facilidade de fazer proteína dentro do músculo, tá? E isso acontece por vias diretas e por vias indiretas. Uma delas é aumentar, por exemplo, os mionúcleos. O que são os mionúcleos? A célula muscular, ela não tem um núcleo só, né? Diferente de algumas outras células, a célula muscular, ela é multinucleada, ela tem vários núcleos. E tem células imaturas, como se fossem células tronco no meio do músculo, que a gente chama de células satélites. Essas células, elas são estimuladas, a produção dessas células, por o treino de musculação. É um treino que efetivamente aumenta essas células satélites. Essas células satélites, quando elas vão ficando mais maduras, mais diferenciadas, elas explodem e elas doam um núcleo para a célula muscular. Para quê? Para aumentar a capacidade de síntese de proteína do músculo. Agora, se eu não tenho sinalização para o músculo, faz proteína. Não fica lá guardada a célula eternamente, entendeu? O corpo manda energia para outro lado, tá? Então depende. O que foi essa? Eu fico sem treinar. Quanto que é esse fico sem treinar? 10 anos? Já era, meu. Vai começar do zero. Tem memória que aguente, entende? Pode começar do zero? Pode, nunca é tarde. Nunca é tarde. É o que eu falei, esses anos perdidos, você perde essas coisas fisiológicas, mas você readquire, né? Você readquire aptidões, né? Então, nunca é tardio para começar. Só que tem que dar tempo ao tempo, né? Não dá para supor que você vai recomeçar como você parou 20, 30 anos atrás, nem 5 anos atrás. Antes tarde do que nunca. Se de repente a pessoa nunca fez, ela nunca fez atividade física, nunca gostei, porque na hora de escolher o time de vôlei, eu era o último a ser escolhido, na hora de escolher o time de futsal, eu era o último a ser escolhido, fala, vai pro gol, né? Ele nunca foi escolhido, então ele falou assim, eu nunca fui estimulado para praticar atividade esportiva nenhuma. De repente ele falou assim, olha, eu fui no médico, o médico falou assim, olha, eu tô com um probleminha no coração, eu tô com um problema nisso aqui, eu tô engordando demais, eu preciso fazer atividade física. A pessoa quer começar do zero, passou dos 40, passou dos 50, passou dos 60. Ele pode? Pode e deve. E sempre lembrando que existe uma progressão lógica, né? Então vamos supor, a gente tá tirando uma pessoa que é absolutamente sedentária, né? Que é aquela que a gente fala que até insuficiência de exercício, de atividade física, não é nem de exercício físico.
Eu sempre diferencio a atividade física é aquela qualquer contração muscular que gera gasto energético. Então, levantar e sentar da cadeira é uma atividade física. Hoje a gente vive um problema pandêmico, endêmico, né? Sistêmico na população, insuficiência de atividade física, com as facilidades tecnológicas, né? Então, lembrar que se eu tô tirando um cara que ele tá extremamente limitado para essas atividades de contração muscular, que ele já tem desconforto para subir escada, tirá-lo do sedentarismo já é uma grande vitória. Então, vou ter que primeiro tirar do sedentarismo. O que ele vai fazer de exercício? Eu tô querendo aprimorar alguma coisa? Querendo aprimorar nada. Tô querendo que ele se mexa, né? Mude hábitos locais. Então, vá a pé para algumas atividades, vá a pé na padaria, começa a subir mais escada, amarra o cadarço, faz coisas, saia do sedentarismo. Tira a pilha do controle remoto. Exatamente, vai tirar a pilha do controle qualquer remoto coisa já que ajuda, não está viu? acostumado Tira a o fazer. controle do portão. Já é uma vitória. Agora, mudamos hábitos do dia a dia. Agora, já tem um condicionamento melhor para essas coisas, aí a gente pode começar a meio que distribuir o que seriam os critérios de aptidão física. Tem algum fator de saúde? Por exemplo, eu tô querendo usar o exercício para controlar a pressão arterial. Tem exercícios melhores para fazer. Eu só tô querendo diminuir o risco cardiovascular, porque o colesterol não tá bom, o perfil metabólico não tá bom, porque eu tô querendo fazer uma coisa preventiva. Aí tem aquelas recomendações de exercício em geral para a população, né? Então seriam 150, 300 minutos de exercício cardiorrespiratório por semana, né? Então seriam aí, sessões de meia hora, 5 vezes por semana ou 50 minutos por 3 vezes por semana, com leve desconforto. Por exemplo, uma caminhada que você não consiga conversar direito, né? Treinamento de força, que seria uma musculação, um exercício com elásticos, ou sentar e levantar de cadeira, né? Alguma coisa que lembre fazer carregar alguma carga, que seria sessões de 30 a 40 minutos, pelo menos 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, e algum exercício de flexibilidade e mobilidade, alongamentos, que pode ser, sei lá, mais elaborado com pilates, alguma coisa desse tipo, né? E que dê mais equilíbrio, enfim. Isso seria uma programação adequada de exercício físico para prevenção de doenças, para manutenção da saúde, para um envelhecimento saudável. E aí, quando eu começo algumas nuances específicas, treino para controlar a pressão, treino para controlar o diabetes, treino para controlar a dor, treino para joelho. Aí eu tenho que ter as orientações mais específicas para, né, de prescrição mesmo de exercício físico, para ter os benefícios diretos dele em alguma situação específica. A gente percebe, pode falar, André. Nessa questão de memória muscular, eu acho que isso desestimula muito as pessoas a fazerem, né? E eu acho que até antes da memória muscular vem a individualidade de cada um, que é o que você sempre fala. Uma pessoa pode treinar, vamos pensar que não vai tomar nenhum suplemento, não vai tomar nada. 2 pessoas treinando, um não vai ter nenhum ganho visual de massa muscular. Aí o outro do lado fica todo torneado. Daí o cara que não ganha nada fala, eu não vou fazer mais. E acho que perde o estímulo, né? A individualidade é uma coisa muito interessante. Isso é fato, André. Isso já lá de trás, viu? Isso, com certeza. Lá de trás. Agora, imagine com rede social, você vê o cara lá que faz o... Mas também é aquela situação, né? Você pode ver que as pessoas que têm mais desenvolvimento, além, óbvio, de uma individualidade, é isso que eu falo, a estética. Quando a gente fala em evolução estética frente ao exercício físico, isso tem a base dessa pirâmide de evolução é genética, é individualidade biológica, não tem dúvida nenhuma, tá? Não tem suplemento, não tem remédio, não tem modelo de treinamento. Se ela for um pouco refratária, ela vai ter as limitações dela, ou ela vai ter que ter uma regra muito maior do que uma pessoa que tem facilidade para ter os mesmos ganhos daquela pessoa. Isso é fato. Mas quem a gente vê que tem mais evolução estética, geralmente são pessoas que, independentemente daquela hiperdedicação momentânea, são pessoas que são muito regulares ao longo da vida na prática de exercício físico. E as pessoas que não têm evolução estética nenhuma, é as que se desmotivam muito fácil, né? Porque ela nunca sai dessa fase que é o ajuste, que é o momento inicial, da adaptação, que é o ganho secundário, né? Então, o que a gente vê isso na musculação? O cara chega pra mim e fala assim, eu tenho ciclos que eu entro na academia, aí eu faço academia 1 mês e paro. 1 mês não dá nem pra você coordenar a musculatura, você entende? Então, a gente tem os primeiros 3 meses, que são ali entre 20, 22, 24 sessões de treinamento, que documentadamente você não vai ter um A de hipertrofia muscular. Você não vai ter ganho de massa muscular. Todo o estímulo inicial que, por exemplo, uma musculação gera, a gente chama de adaptações neurais ao treinamento.
Você ensina seu músculo a receber carga. Então é muito fácil você ver, por exemplo, progredir carga, né? Jovem que tá fazendo, o cara que começou a treinar, ele progride carga muito fácil. Por quê? Ele ensina que o seu cérebro deixa de aspecto mais natural, mais medular, digamos assim, não passa tanto por processamento, e entender que, por exemplo, para fazer uma flexão de cotovelo, você tem que acionar o bíceps e desacionar o tríceps. Então você tem um complexo de estímulos neurais que estimulam os músculos, que a gente chama de sinergistas, que facilitam o movimento e bloqueiam os antagonistas. Então, digamos que é só um aprendizado neuromotor. E isso facilita a progressão de carga. Então, você ganha força, mas você não ganha volume da célula muscular. Volume da célula muscular você vai ganhar depois de 3, 4 meses de treino contínuo, sem parada. Agora, se você parar, você rebobina no ajuste neural de novo. Você nunca sai do ajuste neural. Então, quando as pessoas falam pra mim, já tô treinando bastante tempo, 1 ano. Pra mim não é nada. 1 ano não é nada. Porque os primeiros 3 meses foi só aprender a contrair. Então, 1 ano não é nada de treino, né? Agora, quem que se mantém além desse 1 ano? Porque o cara, pra ele, 6 meses, nossa, eu tô 6 meses na academia. Pra mim não é nada. Então, veja, quem tem mais regularidade, assim, em termos de manter-se em treino, é quem tem mais evolução estética. Isso é fato. Por isso que quem tem evolução estética bate muito na tecla. É disciplina, persistência, regularidade, né? Então, quando as pessoas invertem muito o jogo, o que você toma, ou o que você... ninguém pergunta o que você faz. Ninguém vê que o cara tá acordando às 5 da manhã, que ele pesa comida, que ele pondera o que ele come, que não tem o doce do final de semana, que ele se priva de beber, e aí ele tem uma evolução estética. Vai ter os que têm uma flexibilização maior disso que vão ter evolução estética? Vai ter. Vão ter uma genética favorável. E vão ter aqueles que não vão ter genética favorável, que vai pensar num negócio e vai engordar por pensar no negócio. Esse vai ter que ter uma regra maior se ele quiser ter uma evolução estética, né? Maior que essa pessoa que é mais flexível. Mas a regularidade em estímulo de treinamento e manter em hábitos saudáveis, isso é fundamental para qualquer evolução estética. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, né? E até a próxima. Qualquer dúvida, você vai acompanhar essa participação do doutor Rodrigo aqui nas nossas redes sociais também, né? Ele vai estar aqui disponível para o pessoal poder rever. Já fica a live, fica disponível no YouTube e no Facebook, e daqui a pouquinho a entrevista na íntegra também no YouTube e no Spotify. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Até a próxima, hein? Até a próxima, eu que agradeço. Fico à disposição aí, enviem as perguntas. Nas próximas sessões a gente pode responder dúvidas e questionamentos também. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.